Olá, aqui é o professor João Vitor. Estarei resolvendo a lista de exercícios que foi entregue a vocês. Espero que vocês tentem resolvê-la antes, de assistirem este vídeo, pois será um treinamento para que vocês realizem a avaliação da próxima sexta-feira. O primeiro exercício diz o seguinte: a probabilidade de um empreendimento de pequeno porte falir em menos de um ano de funcionamento é de 0,3. Ao selecionar ao acaso 15 pequenos empreendimentos, determine. Bom, então aqui, qual é a distribuição a ser inserida ou relacionada a este problema? Então, para isso, a gente tem que verificar o seguinte. Primeira coisa, quais as informações que a gente tem? Então, temos aqui uma probabilidade de falência de um único empreendimento de pequeno porte, que é de 0,3, e selecionaremos ao acaso 15 desses pequenos empreendimentos. Então, nesse caso, a gente já inicialmente desconfia que a distribuição a ser utilizada é a distribuição binomial, pois temos inicialmente uma probabilidade de sucesso, que é a probabilidade de falência, e temos a repetição 15 vezes, dessa observação de um empreendimento. Então, vamos observar 15 pequenos empreendimentos. Então, neste caso, como a gente vai repetir 15 vezes a observação de um empreendimento com probabilidade de 0,3 de falência, então o ideal seria utilizar a distribuição binomial. Porém, ainda a gente tem que verificar algumas coisas. Quais são as condições para a utilização da distribuição binomial? Uma delas é a gente tem que ter dois possíveis resultados, ou mais de dois possíveis resultados que a gente consiga classificar em dois casos. Um a gente chama de sucesso e outro fracasso. Então, nesse caso, o sucesso a gente pode chamar de falência em menos de um ano, e o fracasso a gente chama de não falência em menos de um ano. Então, inicialmente, a gente já consegue a primeira condição de distribuição binomial. Uma segunda condição é que cada ocorrência deve ser independente da outra. Então, os 15 pequenos empreendimentos devem ter probabilidades independentes de falência, entre si. Então, nesse caso, como a gente não tem nenhuma informação no enunciado de que exista esta dependência, então consideramos que realmente exista a independência entre eles. Bom, então já temos aí as condições para que a gente possa utilizar a distribuição binomial. Ao utilizar a distribuição binomial, temos que determinar então o sucesso, e nesse caso consideraremos a falência em menos de um ano, e não falir em menos de um ano a gente vai chamar de fracasso. Quem quiser fazer da outra forma, chamando sucesso de não falir em menos de um ano e fracasso de falir em menos de um ano, também pode realizar, e vocês vão chegar no mesmo resultado. Agora precisamos coletar algumas informações: o P, o N e o K, que será utilizado na distribuição. A distribuição, por sua vez, é dada por probabilidade de x, que é a nossa variável aleatória, que é a quantidade de sucessos que a gente quer obter, igual a k, igual ao binomial nk, vezes p elevado a k, vezes 1 menos p elevado a n menos k. Então, esta é a expressão que calcula a probabilidade de que a gente obtenha um número de sucessos igual a k. Então, a probabilidade P, no nosso caso, que é a probabilidade de sucesso, ou seja, a probabilidade de falir em menos de um ano, a probabilidade de cada empresa, cada uma individualmente falir em menos de um ano, é de 0,3 ou de 30%. O N é a quantidade de empresas, de pequenos empreendimentos que a gente vai observar. Então, no nosso caso aqui é 15. E o K a gente ainda não tem determinado, A gente não sabe ainda qual a probabilidade de quantas empresas falidas a gente está interessado em descobrir. Então, o tópico A, ele nos diz: queremos calcular a probabilidade de 5 empresas falirem em menos de um ano. Então, esse 5 aí automaticamente já é o nosso valor K.
Agora, né, já que temos o P, o N e o K, basta substituirmos na expressão da distribuição binomial. Então, a probabilidade de x igual a k, ou seja, de x igual a 5, é igual ao binomial de nk, ou seja, de 15, 5, vezes a probabilidade de sucesso, que é 0,3 elevado à quantidade de sucessos que eu quero, que é 5, vezes 1 menos 0,3, né, que é a nossa 1 menos 0,3, que é a nossa probabilidade de fracasso, elevado a 15 menos 5, né, resultando em 10, que é a nossa quantidade de fracassos de interesse. Agora, utilizando a nossa calculadora científica, podemos realizar com facilidade este cálculo. Então, primeira coisa, vamos calcular o binomial de 15 e 5, multiplicando por 0,3 elevado a 5 e multiplicando por 1 menos 0,3 elevado a 15 menos 5. Obtendo, então, uma probabilidade de 0,206, aproximadamente. E este é o resultado do tópico A. O item B é similar ao item A, porém, neste caso, queremos calcular a probabilidade de que 10 pequenos empreendimentos vão à falência em menos de um ano. Neste caso, a única coisa que vai mudar em relação ao item A é o valor do K, que é a quantidade de sucesso, que agora é 10. Então, substituindo 10 na expressão da distribuição binomial e utilizando a calculadora científica, é possível calcular essa probabilidade. Então, calculemos o binomial de 15 e 10, multiplicando por 0,3 elevado a 10, multiplicando por 1 menos 0,3 elevado a 15 menos 10, obtemos então uma probabilidade de 2,98 vezes 10 elevado a menos 3. Então aqui está em notação científica. Quem tiver dificuldade em representar esse número sem ser em notação científica, pode configurar a calculadora para apresentar por meio da opção número 3 aqui, enorme, número 2. Então, a probabilidade que ocorram 10 sucessos é de 0,00298, ou seja, aproximadamente 0,003. Já no item C, desejamos calcular a probabilidade de ao menos um falir em menos de um ano, ou seja, de um ou mais falir em menos de um ano. Desse modo, nosso K, que é a quantidade de sucessos, deve ser igual ou maior que 1. Assim, para calcular a probabilidade do número de sucessos ser maior ou igual a 1, devemos calcular a probabilidade de que o número de sucessos seja igual a 1 e somar a probabilidade do número de sucessos ser igual a 2 até a probabilidade de que o número de sucessos seja igual a 15. Porém, essa alternativa não é muito inteligente, pois teríamos que aplicar a expressão da probabilidade binomial 15 vezes, o que não é muito viável. Lembrando lá
das fórmulas ou das proposições da probabilidade, temos que a probabilidade do evento complementar é 1 menos a probabilidade deste evento, né? Então, aplicando essa proposição, no caso específico, a probabilidade do número de sucesso ser maior ou igual a 1 é igual a 1 menos o evento complementar, né, da probabilidade ser maior ou igual a 1, que é a probabilidade do número de sucessos ser menor que 1. Os casos em que o número de sucessos é menor que 1, só existe uma possibilidade, que é o caso onde o número de sucessos é exatamente igual a 0. Então, podemos substituir probabilidade de x menor que 1 por probabilidade de x igual a 0. Assim, aplicando a fórmula da probabilidade binomial para a probabilidade de x igual a 0, utilizando então a calculadora científica, podemos digitar 1 menos o binomial 15, 0, vezes 0,3 elevado a 0 vezes 1 menos 0,3 elevado a 15 menos 0. Totalizando 0,995 aproximadamente. Então, a probabilidade de ao menos um falir em menos de um ano, ou seja, de que o número de sucesso seja maior ou igual a 1, é de aproximadamente 0,995. O item D questiona sobre a quantidade esperada de empresas que falirão em menos de um ano. Quantidade esperada e esperança são a mesma coisa. No caso da distribuição binomial, a esperança é igual a n vezes a probabilidade daquilo que a gente quer calcular a esperança. Queremos calcular a esperança nesse item do número de empresas que falirão, né? Então, teremos que multiplicar n pela probabilidade de uma empresa falir. Então, n é 15 e p é 0,3, resultando numa esperança de 4,5. Não devemos esquecer da unidade de medida de esperança. Empresas, neste caso. Então, esperamos que em 15 empresas, 4,5 falirão em menos de um ano. Já o item E quer saber a variância para a quantidade de empresas falidas em menos de um ano. Para a distribuição binomial, a variância para o número de empresas falidas, neste caso, é dado por n vezes p vezes 1 menos p. Como p e 1 menos p são probabilidades complementares, não necessitamos ter a preocupação, né, sobre o que a gente chamou de sucesso e o que a gente chamou de fracasso. Então, basta substituir o valor de n e o valor de p, que neste caso n é 15 e p é 0,3. O valor da esperança é de 3,15. Não devemos esquecer a unidade de medida, que neste caso fica ao quadrado, empresas ao quadrado. A questão número 2 diz que o salário de determinada população é, em média, R$ 2.300 e o desvio padrão de R$ 500, normalmente distribuído. E ao selecionar o indivíduo dessa população ao acaso, qual a probabilidade de que receba salário? Bom, antes de partirmos para os tópicos a serem respondidos, vamos interpretar e tirar as informações deste enunciado. Ao dizer que o salário médio nessa população é de R$ 2.300, então temos o MI, que é a média da população. E ao afirmar que o desvio padrão nesta população é R$ 500, temos o desvio padrão referente à população.
Então, μ e o sigma são conhecidos. E por conta disso, o sigma ao quadrado, que é a nossa variância, também é conhecida. Basta levar 500 ao quadrado. Bom, podemos traduzir essa informação, né, chamando o salário dos indivíduos dessa população de variável aleatória x. Então, escrevemos x tem distribuição normal, com média 2.300 e variância 250.000. O item A quer saber qual a probabilidade que receba salário menor que R$ 2.400. Bom, escrevendo este tópico em notação probabilística, queremos saber a probabilidade da variável aleatória x ser menor que 2.400. Bom, lembramos que não podemos ir diretamente à tabela da distribuição normal padrão, pois a normal padrão tem média 0 e variância 1. Antes de partirmos para a tabela, precisamos normalizar a variável aleatória, ou seja, para todos os elementos dentro da expressão de probabilidade, devemos fazer menos a média dividido pelo desvio padrão. A parte onde aparecia x menos a média sobre o desvio padrão, automaticamente padronizado, se transforma na variável aleatória z. Resolvendo 2.400 menos 2.300 dividido por 500, obtemos então 0,2. Então, com a variável aleatória padronizada e normalmente distribuída z, queremos calcular a probabilidade de que z seja menor que 0,2. Olhando para o gráfico da distribuição normal padrão, queremos calcular a área em azul. Interpretando essa área em azul, de menos infinito até zero, sabemos que a área é meio, pois, como esta função é uma densidade de probabilidade, a área total deste gráfico é 1. Portanto, metade, que é de menos infinito a zero, tem área 0,5. Devemos então calcular a área entre o gráfico e o eixo horizontal de 0 a 0,2. Para isto, necessitamos visualizar a probabilidade na tabela. Então, olhando na tabela, a parte inteira é 0, o primeiro decimal é 2 e o segundo decimal é 0. Portanto, temos o 0,07926, correspondendo à área de 0 a 0,2 entre o gráfico e o eixo horizontal. Somando com a área de menos infinito a zero, que corresponde a meio, obtemos então uma probabilidade total de 0,57926. Ou seja, ao selecionar um indivíduo desta população ao acaso, a probabilidade de que ele receba um salário menor do que R$ 2.400 é de aproximadamente 57,926%. O item B quer saber qual a probabilidade de selecionar um indivíduo de forma aleatória que receba um salário menor que R$ 2.000. Neste caso, novamente, probabilisticamente escrevendo essa pergunta, escrevemos como probabilidade de x, que é a nossa variável aleatória, menor que 2.000. Padronizando a variável aleatória, ou seja, transformando cada elemento dentro da expressão de probabilidade menos a média μ dividido pelo desvio padrão. Lembrando que quando a gente faz a variável aleatória x menos μ sobre o desvio padrão, automaticamente a gente tem uma nova variável aleatória z, que é uma variável aleatória que tem distribuição normal padrão. Resolvendo a parte numérica, 2.000 menos 2.300 dividido por 500, temos então menos 0,6. Portanto, desejamos calcular a probabilidade da variável aleatória padronizada z ser menor que menos 0,6. Graficamente,
temos que calcular a área da região em azul. Agora, basta utilizar a tabela. Porém, para isto, precisamos utilizar, ao invés de menos 0,6, o 0,6. Ainda assim, não temos a área da região correspondente. Temos a área da região de 0 até 0,6. Mas, como sabemos que a área de 0 até mais infinito é meio, e conseguimos calcular a área de 0 até 0,6 por meio da tabela, basta efetuarmos a subtração de meio pela área de 0 até 0,6, que chegaremos ao resultado buscado. Então, o 0,6 tem parte inteira 0, primeiro decimal 6 e segundo decimal 0. Obtendo então probabilidade de 0 até 0,6 de 0,22575, correspondendo à área em destaque. Então, efetuando o cálculo de meio menos este valor, obtemos então a probabilidade de sortear alguém ao acaso com salário inferior a 2.000, correspondendo a aproximadamente 27,42%. Já o item C quer saber a probabilidade de selecionar ao acaso um indivíduo que receba um salário entre R$ 2.100 e R$ 2.200. Assim como nos exercícios anteriores, escrevemos em notação probabilística. Queremos saber então a probabilidade da nossa variável aleatória x estar entre 2.100 e 2.200. Fazendo a normalização, teremos então a subtração de cada elemento do intervalo pela média e a divisão pelo desvio padrão. Lembrando que a variável aleatória menos a média pelo desvio padrão torna-se uma nova variável aleatória z, normalmente distribuída com média 0 e variância 1, ou seja, a distribuição normal padrão, que é a distribuição da nossa tabela. Efetuando os cálculos, queremos calcular então a probabilidade da variável aleatória z estar entre menos 0,4 e menos 0,2. Graficamente, temos esta região em azul. Porém, conforme o funcionamento da nossa tabela, deveremos trabalhar com esses valores na sua forma positiva, sendo equivalente à área de 0,2 até 0,4. Para calcular essa área, devemos primeiramente, utilizando a tabela, calcular a área ou a probabilidade de 0 até 0,4 e subtrair a área de 0 a 0,2, restando a área de interesse, que é a probabilidade que queremos calcular. Então, olhando na tabela, o 0,2 tem como parte inteira 0 e primeiro decimal 2 e segundo decimal 0. Assim, a probabilidade de que esteja entre 0 e 0,2 é de 0,07926. Já para o valor 0,4, o dígito do primeiro decimal é 4 e o dígito do segundo decimal é 0. Portanto, a probabilidade de que esteja entre 0 e 0,4 é de 0,15542. Fazendo a diferença entre a maior e a menor área, ou seja, entre 0,15542 e 0,07926, temos o resultado da probabilidade buscada, ou seja, 0,07616. Desse modo, a probabilidade de sortear um indivíduo nesta população que receba salário entre R$ 2.100 e R$ 2.200 é de aproximadamente 7,6%. O item D quer saber qual o salário esperado. Salário esperado e esperança para o salário, ou seja, da variável aleatória salário, são equivalentes. Para o caso da distribuição normal, que é a distribuição que estamos utilizando, a esperança para a variável aleatória
é a própria média, que no nosso caso é R$ 2.300. Assim, o salário esperado é de R$ 2.300. O exercício 3 diz que uma montadora automobilística testou uma amostra com 25 automóveis em relação ao consumo de combustível em determinado trajeto. E, em média, esses automóveis da amostra consumiram 2,1 litros de etanol. Se o consumo de combustível nesse trajeto tem distribuição normal e essa variância é igual a 1,44 litros ao quadrado, já conseguimos tirar algumas informações para posteriores testes. Como, por exemplo, o tamanho da amostra, que é o nosso N, que é 25, a média amostral, que é 2,1, a variância da população, que é conhecida, que é 1,44, e por conta disso o desvio padrão populacional, que é 1,2. Podemos denotar como variável aleatória x, a variável aleatória que representa esse comportamento de consumo de combustível. Portanto, ela tem uma distribuição normal com parâmetro de média μ desconhecido e uma variância de 1,44. O item A pede para construirmos o intervalo de confiança para o consumo médio, ou seja, para μ, de todos os carros desse modelo, ao nível de significância de 3%. Inicialmente, já temos mais uma informação, que é o nível de significância, 3%, e utilizaremos a expressão que representa o intervalo de confiança para o parâmetro da média, quando conhecemos o parâmetro da variância, que é dada por intervalo de confiança do parâmetro μ ao nível de confiança de 1 menos alfa, a estatística da média da amostra, mais ou menos, mais e menos, z índice alfa sobre 2 vezes o desvio padrão, dividido pela raiz do tamanho da amostra. Substituindo esses valores, obtemos o intervalo de confiança para o parâmetro μ a 97% de confiança, dado por 2,1 mais ou menos z índice 0,015 vezes 1,2 dividido por raiz de 25. De menos infinito até menos z índice 0,025, a área entre o gráfico e o eixo horizontal é de 0,015. E também a área de z índice 0,015 até mais infinito, entre o gráfico da função e o eixo horizontal, também é 0,015. Deste modo, a área entre o gráfico da função e o eixo horizontal no intervalo de menos z índice 0,015 até z índice 0,015 é o nível de confiança, que é de 0,97 ou 97%. Para encontrarmos na tabela o valor de z índice 0,015, basta considerar que de 0 até z índice 0,015, temos uma área correspondente a 0,485, que pode ser calculada como meio menos 0,015 ou como 0,97 dividido por 2. A 2,1 como parte inteira e primeiro decimal e 7 para o segundo decimal, obtendo então o valor de z de 2,17. Assim, o mesmo deve ser substituído na expressão do intervalo de confiança, chegando ao resultado para intervalo de confiança de μ a 97% de confiança, como 2,1 mais ou menos 0,5208. Ou, efetuando a soma e subtração do 2,1 com o 0,5208, obtemos, por meio de outra representação, um intervalo de confiança que vai de 1,5792 até 2,6208.
No item B, ele deseja saber se o consumo médio, Mi, difere significativamente de 1,8 litros. Então, devemos fazer um teste de hipóteses. Como neste caso, o nível de significância novamente é de 3%, então podemos utilizar o intervalo de confiança determinado no item anterior. Antes disso, apresentaremos as hipóteses. A hipótese principal H0 afirma que Mi não difere significativamente de 1,8. E a hipótese alternativa H1 afirma que Mi difere significativamente de 1,8. Visualizemos então o intervalo de confiança para Mi a 97% de confiança e observamos que o 1,8 pertence a este intervalo de confiança. Logo, a hipótese principal H0 não é rejeitada. Ou seja, a este nível de 3% de significância, Mi não difere significativamente de 1,8 litro. A questão número 4 apresenta uma amostra com a temperatura média e o lucro diários de uma sorveteria para 7 dias. Então aqui temos uma série bivariada de dados, ou seja, temos duas variáveis. O item A pede para que façamos o gráfico de dispersão. Para isso, basta construirmos dois eixos, representando cada qual uma das variáveis apresentadas na tabela. Posteriormente, marquemos as coordenadas para cada uma das observações, totalizando 7 pontos. O item B pede para que determinemos os coeficientes de correlação e determinação. Para isso, utilizaremos a calculadora científica. Como primeiro passo, limparemos a memória, clicando em Shift, CLR, 3, igual. Posteriormente, clicamos na opção de modo, número 3 para selecionar o modo de regressão e número 1 para selecionar linear. Verifiquemos aqui que aparecerá a regra de regressão, então a calculadora já está corretamente configurada. Vamos inserir agora os nossos dados. 12,172, que é o primeiro par ordenado. M+, 19,437. M+, 23,572. M+, 27,774. M+, 27,698. M+, 33,870. M+, e 32,901. M+. Então, os 7 pares ordenados já foram inseridos na memória. Como queremos calcular os coeficientes de correlação e determinação, cliquemos em Shift, número 2, direita, e na opção número 3, igual, temos o valor do coeficiente de correlação, que é 0,991, ou seja, temos uma correlação forte positiva. Deste modo, quanto maior a temperatura, maior tende a ser o lucro. Já para calcular o coeficiente de determinação, basta clicar x² igual e temos um coeficiente de determinação de 0,98 aproximadamente, ou seja, uma função de uma reta que venhamos a ajustar aos nossos dados no plano cartesiano explica 98% aproximadamente da variabilidade dos dados. Deste modo, é um bom ajuste, ou seja, é um bom modelo ou uma boa função
a ser utilizada para a representação da relação entre temperatura e lucro. Já o item C questiona sobre qual é a função da reta que melhor explica o lucro em função da temperatura média diária. Observemos que, quando inserimos os pares ordenados na memória da calculadora, primeiro digitamos os dados de temperatura e depois para lucro de cada par ordenado. Então, o nosso x, que é o primeiro elemento a ser inserido, é a temperatura, e o nosso lucro é o nosso y. Então, quando perguntamos qual a função da reta que melhor explica o lucro em função da temperatura média diária, automaticamente queremos que a temperatura seja a variável independente e o lucro a variável dependente, ou seja, temperatura seja o nosso x e lucro seja o nosso y. Caso tenhamos digitado na ordem inversa, teremos que redigitar os valores com a ordem trocada na calculadora. Novamente, utilizando a calculadora, podemos determinar os coeficientes a e b de uma função da reta. Clicando em Shift, 2, direita, direita. Número 1 corresponde ao a, igual. Portanto, numa função de reta, o nosso a é menos 228,72 aproximadamente. E o nosso b, clicando em Shift 2, direita, direita, número 2 igual, é igual a 34,83 aproximadamente. Portanto, o lucro pode ser descrito como 34,83 vezes a temperatura menos 228,72. O item D quer saber qual o lucro estimado em um dia com temperatura média de 25 graus. Neste caso, também poderemos utilizar a calculadora. Ou também substituir o valor de 25 no lugar da temperatura na função obtida no item C. Então, inserimos a temperatura de 25 graus na calculadora, clicamos Shift 2, direita, direita, direita. Queremos estimar o y, que corresponde à quantidade de lucro. Então, clicamos 2, igual. Portanto, o lucro estimado é de R$ 641,95 para um dia com temperatura média de 25 graus Celsius. O item E deseja saber qual a temperatura média estimada em um dia cujo lucro foi de R$ 1.500. Neste caso, devemos tomar cuidado, pois o R$ 1.500 não pertence ao intervalo amostral, ou seja, ao olharmos na amostra, o lucro mínimo foi de R$ 172 e o lucro máximo foi de R$ 901. Porém, o 1.500 extrapola este intervalo. Neste caso, a resposta mais adequada é não sei, pois o comportamento fora do intervalo amostral não é confiável, por meio do nosso modelo ajustado. No item D, fizemos a estimativa do lucro, pois a temperatura média diária de 25 graus pertence ao intervalo amostral, que varia de 12 a 33 graus Celsius. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Aguardo vocês para a prova da sexta-feira e peço desculpas por ter enviado o gabarito da questão número 4 errado. Bom estudo!